Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Vinícius, meu caro, como vai? Boa tarde, professor. Tudo ótimo e por aí? Tudo excelente. Vamos a Bom, mais uma sessão de SEMEAD. mais uma sessão. Estamos aqui com a Clécia, Gesiane, Maria, Rafaela, Luiz e Kevin, correto? Correto, professor. Tudo bem, pessoal? Vocês nos ouvem bem? Tudo bem, Clécia? Como vai? Olá, boa tarde. Sim, nós ouvimos sim. Que ótimo. Nós temos 3 trabalhos programados para a nossa. Kevin escreveu lá tranquilo. Que bom, Kevin. Nós temos 3 trabalhos programados para a nossa sessão de hoje, das 15 às 16h30, né? A sala fecha depois, então realmente é importante seguirmos bem esse horário de agenda. Obrigado, Rafaela, obrigado. E então, basicamente, gente, a proposta dessa sessão é que seja contributiva, ponto número 1, né? E que como é que a gente faz esse caminho? O primeiro trabalho é apresentado, então Vinícius dá o play no vídeo que está lá no sistema. Falamos por 8 minutos do primeiro trabalho, depois do vídeo. O vídeo tem aproximadamente 8 minutos, aí vem mais 8 minutos para falarmos sobre o primeiro trabalho. E assim com o segundo trabalho, e assim com o terceiro trabalho, de modo que cada um vai ocupar cerca de 16 minutos, né? E aí vai sobrar o nosso tempo para um debate cruzado entre os artigos, né? Pode ser provavelmente vai ser de cerca de 20 e poucos minutos aí esse nosso debate ao final. Quem puder abrir a câmera é muito legal, a nossa troca fica bem mais interessante, mas se alguém tiver com algum impeditivo aí técnico, né, faz parte do processo. Nesse contexto, eu gostaria de fazer uma checagem aqui sobre quem está na autoria dos trabalhos aqui conosco. Se vocês puderem se identificar, eu agradeço demais. Então, ó, a educação empreendedora no ensino superior, mapeamento sistemático da literatura. Temos autores aí? Oi, professor, boa tarde. Sou eu, Maria Andresa. Maria Andressa está representando esse que vai ser, né, Vinícius, o nosso primeiro artigo, correto? Tá. Correto, professor? Na sequência, teremos a influência da avaliação de instituições educacionais e a intenção empreendedora de estudantes de administração em Pernambuco. Temos Boa os tarde, sou eu que sou o autor. Kevin, excelente. Então, esse será o segundo trabalho. O terceiro trabalho é intitulado como Análise dos fatores contingenciais no desempenho acadêmico de discentes de uma pós-graduação. Isso, sou eu, a autora. Clécia. Então, Maria Andressa, Kevin e Clécia. Gesiane está acompanhando aqui, Rafaela também, Maria Cristina também, Luiz Eduardo também, mas são coautores de algum artigo? Não, vieram mais para discussão geral mesmo, é isso? O silêncio indica que sim. Ótimo. Então, Vinícius, meu caro, vamos aproveitar bem o nosso tempo aí com o play do primeiro vídeo. Vamos lá, professor. Então, o play do primeiro vídeo, artigo 132. Desiane é coautora. Legal. Obrigado, Kevin. Peço só a gentileza que vocês confirmem se estão vendo. Está na tela. Vamos testar o áudio agora. Vamos lá.
Um ponto antes, só para te atrapalhar, Vinícius, na hora certa. Tranquilo. Eu acabei não comentando, mas vocês devem acompanhar aí no site do evento. Eu estou na liderança desse tema, né? De ambientes de ensino e aprendizagem no SEMEAD. Eu sou professor permanente do programa de mestrado e doutorado em administração na Universidade Positivo, em Curitiba. E coordeno também projetos no âmbito do FGV in Company, tá? Então, desde 2020 eu estou nessa liderança e é fascinante, né? Essa troca sobre os ambientes de ensino e aprendizagem. Obviamente, isso vocês já sabem a essa altura, mas é isso que transita nos 3 artigos de hoje. Então, Vinícius, agora sim, obrigado. Temos o play. Educacionais. E aí, Não está passando, professor? de estudantes. Agora entrou, vamos voltar que vai dar certo. Ó, Olá a todas e todos. Oi? Pô, Meu nome é Kevin foi. Cocento e juntamente com os Eu acho que agora saiu, né, gente? Som. Agora está saindo. em Pernambuco. Não? Olá a todas e todos. Meu nome é Kevin Cocino e juntamente com os colegas Thales Costa e Silva, Gesiane Azevedo e Fernando Matheus Santos, desenvolvemos essa pesquisa aqui com o título A influência da avaliação de instituições educacionais e a intenção empreendedora de estudantes de administração em Pernambuco. Seguinte com a definição de Barbosa sobre a intenção empreendedora como a influência que diversos fatores ambientais e comportamentais exercem na disposição para iniciar um negócio. Essa intenção não é limitada apenas na criação de um novo negócio, ela pode ser também aplicada no desenvolvimento de ideias e de novas aplicações de processos em empresas. Esses fatores ambientais, eles também podem influenciar na intenção de empreender de formas diferentes, como, por exemplo, o nível de qualificação dos empreendedores. O nível de qualificação é um fator ambiental que ele pode não só ter um impacto na intenção de criar um negócio próprio, mas também no desenvolvimento desse próprio negócio. Então, sob esse aspecto, as instituições educacionais possuem uma grande importância no treinamento, ensino e incentivo ao empreendedorismo, em especial o curso de administração de empresas. E segundo a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, o curso de administração foi o 6º mais procurado em 2021 na modalidade presencial e o mais procurado na modalidade à distância. Então, devido à importância na relação entre a educação que incentiva e desenvolve empreendedores de qualidade e a estrutura dos programas de administração que podem impactar na intenção de empreender dos discentes, essa pesquisa ela teve por objetivo analisar a influência da avaliação de instituições educacionais na intenção empreendedora de estudantes de administração. O recorte geográfico dessa pesquisa contou com 6 instituições de ensino em Pernambuco. O método empregado para atingir esse objetivo foi o de ter uma abordagem quantitativa descritiva com uma amostragem não probabilística, no sentido que a escolha das instituições de ensino foi baseada em número de estudantes matriculados em 2021. O universo de pesquisa contou com um número de 12.000 matrículas no curso de administração na modalidade presencial em Pernambuco no ano de 2021, e a nossa amostra ela foi calculada em 2.514 casos. Só que após a nossa coleta de dados, nós tivemos aí um total de 2.729 casos coletados. As instituições escolhidas foram a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco e a Universidade Rural de Pernambuco, que são instituições públicas. As instituições privadas foi a Universidade Católica e a Universidade Salgado de Oliveira,
ao universo, né? Para utilizar a análise de dados, nós utilizamos a análise fatorial e a regressão linear múltipla. O instrumento de coleta de dados contou com 37 itens, onde os alunos avaliavam com uma nota de 0 a 10 os itens formadores da instituição. Então, esses itens foram agrupados em 5 construtos principais, que foram docentes e grade curricular, sistema de informação, instalações em geral, desempenho do gestor de curso e relacionamento da comunidade acadêmica. Cada um desses construtos contavam com diversas variáveis independentes, e aí a análise era justamente para entender a relação e o impacto na variável dependente, intenção em empreender durante ou ao final do curso de administração. Como principais resultados eu mostro aqui nessa apresentação, nós tivemos estas médias de avaliação dos itens que construíram esses construtos, né? Então, nós tivemos aí resultados basicamente positivos, né? E para analisar a estrutura e a confiabilidade desses construtos, nós então utilizamos a análise fatorial com as 37 variáveis independentes. O resultado da análise demonstrou que os 5 construtos explicavam um total de variância em 60%. Então, nós muito bem essa estrutura. Para analisar o fator explicativo, nós usamos a regressão linear múltipla, como método avançar, né? Com todas as exigências necessárias para rodar a regressão, os resultados da regressão apontou para um resultado de impacto positivo e de 41,9% da intenção de empreender da amostra dos alunos de administração pode ser explicada por 20 variáveis que demonstraram ter mais influência na variável dependente. Então, os resultados dessa pesquisa apontou para uma forte influência da participação de variáveis avaliativas ligadas principalmente aos docentes e também para a grade curricular dos cursos de administração. E como principal achado da nossa pesquisa, nós trazemos aqui que para a amostra, né, a amostra coletada, é possível apontar que o investimento na qualidade de docentes influencia de forma positiva a intenção empreendedora. As nossas principais referências bibliográficas utilizadas e agradecemos aqui a atenção. Bem, pessoal, eu tenho para aquecer a discussão alguns pontos que eu registrei sobre o trabalho. E é sempre um desafio falar sobre intenção empreendedora, né? Ainda mais numa visão predominantemente quant, alguns porquês. Bom, fica com vontade da gente descobrir esses porquês, né? Os fatores que mais influenciam estão claros, e como esses fatores podem variar de acordo com a amostra, também é um ponto para a gente conversar. Então, Kevin e Gesiane, bom, intenção empreendedora tem a ver com um interesse que pode ser medido a partir do que a pessoa já faz ou do que ela pretende fazer. Esse é um primeiro desafio que eu gostaria de ouvi-los, né? Essa intenção, ela envolve quem faz, quem pretende fazer ou ambos. Esse é um. Um outro ponto, talvez mais importante do que isso, vocês levarem em consideração a intenção empreendedora durante ou ao final do curso, né? Momentos diferentes. Então, me lembro uma sessão que eu moderei no SEMEAD dessa semana também, que falava sobre a renda dos alunos de egressos de administração.
Mas os autores naquele trabalho não compararam a renda de quem acabou há 6 meses com quem acabou há 6 anos. E isso vai mudar muita coisa, né? Então, o período do curso, o momento do curso, se está no curso, qual é o momento? Se acabou o curso, qual é o momento? Se essa intenção empreendedora esfria depois ou não, né? Coisa assim que você faz, as disciplinas, nossa, que legal, plano de negócios. Quantos alunos eu já tive de plano de negócios que queriam sair e montar o negócio? Nossa, ficou tão legal, professor, vamos montar. Será que 2 anos depois eles continuam com aquela intenção empreendedora? Tem também, não quero me alongar porque eu quero dar oportunidade mais de ouvi-los, mas assim, tem também as peculiaridades sempre da universidade pública e da universidade privada que influenciam nessas escolhas, tá? E as explicações dos fatores que mais apareceram como sendo os mais relevantes, docentes e grades, né? Eu sinto um pouco de falta de uma discussão mais forte com a literatura, comparando os resultados que vocês tiveram com outros artigos que pretenderam objetivos similares aos de vocês. Tudo bem, a técnica estatística mostra, né, que são fatores importantes para chegar à variável dependente intenção empreendedora. Mas como é que são essas peculiaridades? Como é que a literatura explica de forma mais aprofundada o peso dos docentes e das grades? Aliás, a literatura, ela também chegou a esse resultado? Em qual medida? Mas aí eu já estou muito aquecido e daria 1 hora de conversa aqui. Kevin e Gesiane, gostariam de comentar um pouquinho sobre esses pontos? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Muito bem, muito bem. É porque a minha tela está preta, porque eu liguei aqui a câmera, mas eu não sei o que está acontecendo com o Drive, que ele não está exibindo a minha imagem. Mas a minha intenção é de estar com a câmera aberta, do professor. Por falar em intenção, né, meu caro? O tema, Exatamente. vai lá. Mas olha, eu estou aqui com o Geisiane, Geisiane também um aluno. Esse trabalho é fruto de um processo de iniciação científica que eu desenvolvo em uma das instituições que eu leciono, e é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, porque nós pegamos aí um quantitativo bastante expressivo de questionários, e aí a metodologia Quant, ela traz muitos resultados, né? Que aí você fica garimpando para poder escolher o que é melhor para expor, não é? Em questão de como é que a gente consegue trazer aqui uma história. Então, essa pesquisa, ela está de desenvolvimento do que o que você trouxe aí de feedback para mim. Eu já peguei aqui uns insights de como analisar a questão dos períodos, né? E a influência que isso dá na intenção. Isso é algo também que eu vou dar uma olhada, porque no questionário nós também abordamos isso. Quanto à intenção empreendedora, né? Eu sei que isso pode trazer uma diversidade de bastante assim, é, a depender do autor que você pega, né, a intenção empreendedora ela pode trazer uma abordagem mais de educação empreendedora do que de fato você ter aquela intenção de abrir ou criar um novo negócio. Mas nós escolhemos pegar uma definição onde o aluno ele tem uma intenção de abrir ou criar um negócio ou até é, entrar em um negócio já existente, mas ele ter aquele intuito de empreender, né? Então, essa intenção nós deixamos bem claro no nosso questionário e no referencial teórico a gente aborda esses autores com essa definição específica. Mas o interessante, assim, que eu abordei muito assim, uma discussão que nós ainda estamos dando com os alunos, dos construtos que nós abordamos no trabalho, a maioria dos alunos, eles deram uma nota uniforme, uma média geral de 7.
para as várias atribuições que nós colocamos lá. Então, por exemplo, as instalações gerais, né? Então, assim, você vai ter em algumas instituições públicas aqui uma instalação bastante desafiadora, né? Os alunos e os professores, enquanto que nas particulares não. Você vai ter uma instalação bem mais coerente com a proposta de um curso, né? Porém, no geral, né, quando a gente fez a regressão, nós vimos que os fatores que mais influenciam na intenção dos alunos é justamente a qualidade do corpo docente e a grade curricular. E essa questão do corpo docente também é algo específico que distingue, né, as universidades públicas das privadas. Nas privadas, você tem uma formação docente muito mais voltada para o mercado. Você tem o MBA, você tem pouquíssimos professores com mestrado e raros doutorados. Enquanto que nas instituições públicas, você tem um foco muito mais para o desenvolvimento e pesquisa científica, da ciência. E aí, quase a totalidade dos professores são aí de doutores, né? Porém, isso é algo que a gente também ainda está trabalhando no banco de dados, fazer essa separação por instituições para entender como é que, por exemplo, a qualificação dos professores pode também influenciar essa intenção empreendedora. Então, é uma pesquisa que está assim, tá dando muito pano para manga, né? Legal. E com certeza, se vocês também puderem dar um feedback, aqui a gente está absorvendo tudo. Kevin, obrigado. Eu vou ter que concluir, mas eu só vou dar uma palavrinha rápida antes de passar para o próximo artigo. E depois a gente arrasta a nossa discussão lá para o debate coletivo, depois de apresentar todos os trabalhos. Mas, assim, eu tenho que passar um ponto rápido da tua fala, tá? Você fala o seguinte, ó. A universidade privada muitas vezes não tem professor com mestrado e a pública tem um corpo docente com doutorado e mais voltado para pesquisa e tal. É necessário termos muito cuidado com isso, porque existe uma pressão do MEC cada vez maior para que tenham doutores nos programas e tal. E isso que você falou vai variar demais de região para região do país, tá? Você pega no perímetro de São Paulo, por exemplo, nas instituições que mais publicam aqui no SEMEAD, por exemplo, você vai ter uma realidade de formação muito parecida entre professores da pública e da privada, ou seja, basicamente uma porcentagem muito alta de professores com doutorado em ambas. Então, dá uma olhada na peculiaridade regional, no conceito ENAD, nessas características que podem influenciar no grupo que você está tratando na amostra. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: intenção não é necessariamente empreender. Então, para mim, o principal do trabalho é assim, ó, isso esfria ao longo do tempo ou não? Essa intenção empreendedora. O que acontece ao longo do tempo? Esse é um tipo de um estudo que, se ele pudesse, né, fica o convite aqui só, ser longitudinal, ele seria de enorme importância. Porque a intenção em si, às vezes, ela não nos leva a grandes coisas, porque ela é uma foto do agora, entendeu? E depois o que acontece? Né? Isso esfria, isso aumenta, isso é efetivado mesmo, viram empreendedores ou não, mas aí fica mais para reflexão. Obrigado, Kevin. Vou ter que passar para o próximo trabalho, tá bom? Vinícius, Professor, podemos para o 1955? vamos Essa é lá. a sua programação? Vamos lá. A ordem não vai afetar muito, não, meu caro. Tudo bem. Pessoal, me chamo Jean Soares e, junto com minha colega Clécia Fernandes, desenvolvemos o trabalho intitulado Análise dos Fatores Contingenciais no Desempenho Acadêmico de Discentes de uma Pós-Graduação. Bem, trazendo aqui uma breve contextualização do trabalho,
a gente entende que as instituições de ensino superior passam constantemente por desafios que dificultam o cumprimento do seu objetivo organizacional. Para que essas instituições consigam repassar o conteúdo ministrado e contribuir para o desenvolvimento profissional, acadêmico dos cidadãos, né, dos discentes da sua instituição, faz necessário, então, compreender o ambiente que essa instituição se encontra. No contexto do ensino e aprendizagem, né, a busca por estratégias efetivas para promover uma educação de qualidade torna-se fundamental. Então, é importante, né, a gente entende que é relevante compreender, por exemplo, os fatores contingenciais que são presentes no ambiente educacional, né, ou seja, os elementos que podem influenciar o processo de ensino-aprendizagem. A teoria contingencial, então, ela ganha destaque, né, de maneira específica, o estudo dos fatores contingenciais, porque isso proporciona uma visão mais abrangente e holística do sistema educacional, né, já que considera particularidades e desafios que emergem em diferentes contextos e realidades daquela instituição. Por exemplo, a questão dos aspectos socioeconômicos dos estudantes, as características individuais do docente, a infraestrutura da instituição, né, e entre outros. Quando a gente vai analisar a literatura, né, envolvendo os fatores contingenciais no campo da educação superior, a gente pode considerar que existem poucos estudos ainda, né, que esses estudos ainda são escassos. Algumas pesquisas nessa temática foram analisadas de maneira geral, como alguns trabalhos de Fagundes e Amaro, que eu vou depois entrar em detalhes já no referencial teórico, que relacionaram a teoria contingencial, né, em um curso de graduação em ciências contábeis, uma faculdade privada e também uma universidade pública, né? Mas esses estudos fez a gente levantar o seguinte questionamento: como esses fatores contingenciais eles podem influenciar no desempenho acadêmico de discentes em nível de pós-graduação? Então, por meio disso, o objetivo do nosso trabalho é analisar como os fatores contingenciais se comportam sobre o desempenho acadêmico de discentes em curso de pós-graduação em stricto sensu em administração. No referencial teórico do trabalho, a gente trouxe ele em duas partes. Primeiro, falando sobre a teoria da contingência, a gente trouxe alguns autores principais que falam sobre essa teoria, e também sobre os fatores contingenciais na pós-graduação, dando destaque aí a dois estudos, que foi o de Fagundes e o de Amaro, né, que fizeram essa relação, só que em nível de graduação, em um curso de ciências contábeis, né? E aí a gente utilizou esses estudos para ter como referência os fatores contingenciais levantados por esses autores, né? Só que para aplicar dentro de um contexto de investigação na pós-graduação. Essa pesquisa ela foi caracterizada como um estudo qualitativo, né, do tipo descritivo, de natureza dedutiva. O contexto do estudo foi um curso de pós-graduação em administração de uma universidade pública do estado da Paraíba, e a gente teve como objetivo justamente analisar como é que esses fatores contingenciais eles influenciam o desempenho acadêmico dos discentes desse referido programa que a gente estava investigando. Como técnica de coleta de dados, a gente optou por realizar um grupo focal, por entender que é uma excelente técnica qualitativa para compreender atitudes, né, dos grupos, das pessoas, né? E aí, para captar esses estudantes, a gente fez inicialmente uma apresentação sobre a proposta da pesquisa para especificar um perfil de investigação. Qual era esse perfil, né? Estudantes que estivessem ali pelo menos cumprindo seu primeiro ano de curso de mestrado e pelo menos o seu segundo ano de curso de doutorado, por exemplo, porque a gente entendia que esses estudantes eles tiveram um tempo maior de envolvimento com o programa, de relação com o orientador, com a coordenação, uma quantidade maior de disciplinas, então seria melhor para a gente conseguir investigar esse contexto dos fatores contingenciais, né? Feito isso, a gente fechou um grupo de 5 estudantes, né, considerando ali as recomendações, os números que são recomendados para a realização do grupo focal. Trazendo aqui uma síntese dos resultados, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes, né? Falando especificamente dos fatores externos, a gente analisou no fator moradia, buscando compreender o processo de adaptação dos estudantes, o fato deles se mudarem, né, e residirem fora da cidade da família, ou até mesmo para os que moram lá na cidade com a família, né? O fator situação econômica familiar, então compreendendo de que forma a questão financeira afetaria também esses estudantes. A gente analisou também a questão do trabalho, em uma perspectiva tanto de mercado, né, a percepção dos estudantes quanto à dificuldade de conciliar a rotina para aqueles que trabalhavam e para uma perspectiva de futuro, que é que eles enxergavam se tinham oportunidade ou não de trabalho, se isso afetava o desempenho deles, né? E, por fim, o cenário político, né, entendendo aí que o contexto das universidades também tem uma relação direta com questões políticas. Esses foram os fatores externos que a gente analisou. Nos fatores internos, a gente analisou o ambiente interno do programa, caracterizado pelas relações interpessoais dos estudantes, do orientador, da coordenação e dos funcionários, estrutura e tecnologia, envolvendo os recursos físicos e virtuais, o projeto pedagógico, né, entendendo aí as exigências do programa, a distribuição de disciplinas e as estratégias do corpo docente, relacionadas à metodologia, comunicação, empatia. Então, trazendo aqui uma síntese dos resultados, né? O fator moradia e ambiente interno do programa foram discutidos como um dos que mais contribuem para o bom desempenho dos estudantes, né? Então, o fato de os pós-graduandos morarem sozinhos facilita e contribui para a dedicação deles ao programa, né? Para aqueles que residem só, né? A convivência com a família, amigos, foi apontado como fundamental, né? Para o aspecto socioemocional, né? Mas existem alguns estudantes que acreditam que o fato de estar como fora
distantes da família, por exemplo, pode também acabar dificultando, né? O outro ponto aí seria o ambiente interno do programa. Então, muitos alunos relatam uma boa relação com o programa, né, e se sente satisfeito, por exemplo, nas relações estabelecidas ali com a coordenação, as relações que são criadas ali, de fato, com a coordenação, com o orientador, enfim, que isso contribuía de maneira positiva para o bom desempenho, né? Só que aí, de maneira contrária, a gente tem aí a questão do fator trabalho, estratégia do PPC e estratégia do corpo docente, foi levantado como fator que afeta negativamente o desempenho acadêmico, né? Por questões de inserção na carreira acadêmica, né? O objetivo da maioria, principalmente no setor público, mas isso é visto como uma realidade distante pela maioria dos estudantes, e isso, de certa maneira, influencia o desempenho deles, né? Se sentem um pouco desmotivados, assim também como a questão do cenário político, que para muitos chega a ser desmotivante por questões de perspectivas de bolsa, né? E isso acaba dificultando. Outra situação relacionada ao trabalho seria a dificuldade de conciliar as responsabilidades do programa com o trabalho para aqueles que estavam, por exemplo, nas instituições privadas, né? E a outra questão levantada foi a estratégia do corpo docente, principalmente a carga de leitura excessiva, né, que é exigida por parte do programa, e às vezes os alunos, e principalmente porque essas leituras são em outros idiomas, não conseguiam, de certa maneira, conciliar ou ter um bom desempenho considerando essa carga excessiva, né? A partir disso, a gente sugere algumas estratégias de natureza mais prática para ser desenvolvida pelos programas para potencializar e contribuir com o processo formativo desses estudantes. Então, aderir a um ambiente mais colaborativo e dinâmico, considerando a satisfação dos discentes, as relações do ambiente interno. Agora, o programa pode criar um espaço mais descontraído, dinâmico, mais flexível e confortável, realmente, para estreitar essas relações. Buscar desenvolver parcerias interorganizacionais, né? Então, estreitar parcerias externas para facilitar a imersão tanto dos estudantes no contexto do mercado, mas também trazer inserções de bolsas por meio de outras instituições para além das agências de fomento. O outro ponto foi um programa de aprimoramento de línguas, né, considerando a necessidade de leituras em inglês, mesmo que a gente sabe que tem geralmente exames de proficiência, mas trazer um aprimoramento e promover feedbacks e reunião, encontros que de fato construam, sempre tragam melhorias para as disciplinas, né? A gente destaca aqui algumas limitações, né? O fato do trabalho ter selecionado alguns sujeitos, então talvez em outros tipos de pesquisa a gente poderia ser um pouco mais expansivo em identificar a realidade por parte de outros estudantes, e a gente não fez a separação entre um grupo só de mestrando e outros de doutorando, né? Então, como oportunidade, outras pesquisas podem relacionar a percepção também, tanto dos discentes sejam separados, mas também a perspectiva dos docentes. Também fazer a relação em mais de um programa para comparar, ou também fazer estudos longitudinais. Vale ressaltar que esse estudo ele não foi desenvolvido no tempo da Covid-19, então, como oportunidade, outras pesquisas podem tentar fazer essa análise dentro do contexto de crise como o da Covid-19 que a gente vivenciou. Aqui tem algumas referências que a gente utilizou e a gente se encontra aí à disposição para dúvidas, questionamentos e contribuições. Muito obrigado. Muito bem, na velocidade 1,5, né, pessoal? Mas é sempre um desafio, né? 8 minutos precisam ser bem utilizados. Bom, estamos com a Clécia, correto? O Jean não pôde estar presente, a Clécia está aí conosco. Fatores contingenciais no desempenho acadêmico de discentes. O que não falta são fatores contingenciais no desempenho acadêmico de discentes, né, Clécia? Tem uma porção deles, uma série de variáveis, alguns com maior peso, outros com menor peso. Eu gostaria de destacar logo as categorias de análise, né? Vamos a elas aqui. Então, vocês disseram que dos fatores externos ao programa, né, de mestrado e doutorado, moradia, situação econômica familiar, trabalho e contexto político influenciam muito aí nesse desempenho acadêmico. Depois a gente vai falar como é que o desempenho acadêmico entra no artigo. Se é que ele entra também, se ele entra muito, se ele entra pouco, como é que dá para a gente navegar. Aí vem a questão interna ao programa. Estrutura e tecnologia, projeto pedagógico, estratégia do corpo docente, são aspectos que se destacam, né? Aí, legal, eu vi todas essas categorias, fui lá no método e vi que, somando tudo que vocês fizeram no campo, dá 1h34. Aí fiquei um pouco preocupado. Falei, nossa, veja, bastante categoria para 1h34, aí fiquei preocupado com apesar de ser quali, o quali tem a coisa da recorrência, né? Padrão de resposta, né? Da justificativa de quem é ouvido. Vocês fizeram um grupo focal, que é uma técnica de coleta muito interessante, tem seus
pontos de benefício e fragilidade como qualquer técnico, né? Mas uma delas é essa, né? Você consegue levantar uma série de possíveis categorias porque a massa se move ali para caminhos de resposta. Então, eu fiquei preocupado com isso. Foram 5 participantes de um grupo focal só, que durou 1 hora e 34 minutos, sendo 4 participantes de mestrado e 1 de doutorado. Então, minha fala, na verdade, é que isso pode ser bastante frágil e nos traz dúvidas menos sobre como chegaram às categorias de análise e mais sobre a validade interna do estudo, né? O que é essa validade interna? Para o meu objetivo de pesquisa, para o fenômeno que eu estou investigando, será que se eu colocasse mais 40 alunos nessa roda, os resultados continuariam sendo esses? Parte da literatura vai falar em saturação teórica. Eu não gosto muito do termo porque eu acho que você nunca vai saturar nada. Mas pelo menos padrões, não é um só não. Padrões de resposta para você conseguir classificar. Então, existe uma fragilidade grande metodológica aqui. Por outro lado, o estudo é muito promissor. Muito promissor. Eu recomendo que vocês tratem mais especificamente esses fatores. Moradia amplo. Já coloca como nome o que dentro da moradia. Situação, contexto político é amplo demais. O que no contexto político? Estratégias do corpo docente, muito genérico, Clécia. O que pega, no fim das contas, quanto ao corpo docente? Né? E aí vem essa questão do desempenho acadêmico. Vocês chegaram ao desempenho acadêmico? Sabe? Será que essa ponta do estudo, porque né, o trabalho é isso, né? Fatores contingenciais no desempenho acadêmico dos discentes. É a própria percepção deles sobre o próprio desempenho. Mas será que o lance é desempenho acadêmico? É a satisfação deles com o programa? Não sei se é o desempenho acadêmico, ou se é a satisfação deles com o programa, ou até que ponto é isso. Para fechar aqui, que eu já acabei me alongando muito, mas assim, como limitações, eu sugiro como é que eu posso dizer? Que vocês assumam mais as limitações do trabalho, tem mais limitações do que está colocado lá. Uma delas é um volume de dados muito baixo e pautado só por um tipo de fonte de evidência, tá? E estudos futuros, pessoal, isso vale para todos nós, né? Estudos futuros não é algo que eu poderia fazer e não fiz. E aí eu passo para o próximo no futuro fazer. Muito cuidado com isso. Estudo futuro é algo que não era a minha missão central, hein? Mas que nos resultados se destacou. Não era a minha missão central, nos resultados se destacou, e aí eu aponto e falo, ó, isso aqui pode ser uma ótima avenida de investigação para o futuro. Então eu recomendo essa reescrita dos resultados futuros. Clécia, na minha visão, esse é um trabalho que está no início de um processo muito promissor, um tema super relevante, mas assim, vocês acabaram optando por muitas categorias e não conseguiram aprofundar muito em cada uma. Então, se vocês ampliam as fontes de evidências, se vocês conseguem especificar mais essas categorias de análise e trazer mais citações de mais entrevistados, por exemplo, sabe, para mostrar a força dessas categorias, é muito legal. Eu já fiz artigo internacional que eu enviei para o Journal com 7, 8 categorias de análise. Eu já tive retornos do tipo, não, Marcelo, se restringe a 3 e aprofunde de verdade nessas 3. É um caminho, tá? Você tem prós e contras nessas escolhas, eu queria te ouvir um pouquinho. Professor Marcelo, gostaria de agradecer, né, o seu feedback com relação à nossa pesquisa. Eu concordo com os pontos que você destacou sobre o nosso trabalho. Realmente, eu acho que faltou a gente realmente ter esse alinhamento sobre o que realmente
a gente está medindo? Será que realmente é o desempenho acadêmico? Será que não seria a satisfação com o programa? E a gente faltou realmente dar esse enfoque no trabalho, pelo fato da gente ter focado mais nos fatores contingenciais e não deixando claro realmente esse ponto. O tempo do grupo focal, eu lembro que quando a gente desenvolveu esse grupo focal, foram com apenas 5 estudantes, né, pela disponibilidade dos discentes no convite à pesquisa. E aí eu lembro que quando a gente foi discutindo, eles foram meio que complementando, né, suas percepções e foram muito breves, né, eles não se expandiram muito nas suas colocações. Acabou que a gente, quando viu, nossa, 1 hora e meia com todas essas categorias, mas realmente a gente não tem como instigar mais as pessoas a falarem, né, quando elas já tinham falado tudo que elas queriam falar. Então, talvez, quando é um grupo com mais pessoas, o tempo possa. O tempo é bem relativo, né, na verdade. Tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, então vai depender muito da percepção dos pesquisados. Enfim, não vou falar sobre todos os pontos por causa do tempo, mas eu anotei todos os elementos que foi destacado aqui, né? Tratar mais especificamente os fatores que estão no trabalho. Realmente eu achei que eles estão um pouco amplos e que a gente precisaria aprofundar mais. E quem sabe até a gente escolher os principais e, como você falou, né? Pode ser um caminho de aprofundar mais esses fatores no trabalho e realmente buscar melhorar, né? Essa questão das limitações e dos resultados futuros. Penso que acho que é uma limitação de muitos estudantes de não compreender bem o que seria, né, proposição de resultados futuros, eu digo até por mim. Talvez eu não tivesse essa sacada, essa percepção de que estudos futuros poderiam ser, por exemplo, com foco nos principais achados, o que se destacou nos resultados. Então, agora eu consigo visualizar melhor essa perspectiva dos resultados futuros. Então, só agradecer as contribuições, e com certeza a gente vai melhorar esse artigo para a gente mandar para algum periódico. Então, muito obrigada, professor. Que legal, Clécia. Tem um ponto aí, por exemplo, ó, perigo enorme de um grupo focal com 5 pessoas. Uma pessoa lidera a discussão e ela coloca a visão dela sobre os fatores contingenciais e outras pessoas podem seguir a visão dela. Não estou dizendo o que aconteceu no seu estudo, tá? Mas é só um exemplo. E aí nós assumimos aquilo como realidade e seguimos o barco com aquelas categorias de análise. Então, a maior riqueza é assim, quando possível, né? 30 entrevistas, 40 entrevistas, 50 entrevistas, entrevista em profundidade, junto com o grupo focal, junto com o documento, junto com a observação direta, que pode ser participante ou não, junto com uma literatura consagrada, cruzando tudo isso, triangulando tudo isso. Ciência é triangulação. Ciência é ponto de convergência e divergência entre fontes, entende? E esse é o grande barato do negócio. Então, tive também a impressão que assim, vocês se aprofundaram na literatura, já tinham ali uma pista do que poderia acontecer, e aí colocaram categorias que são coerentes e tal, e seguiram em frente. Quando, na verdade, o grande barato, quando o estudo consegue chegar nisso, é assim, ó, bom, 80% aqui da literatura tá legal, meu trabalho tá dentro, mas tem 20% aqui do meu trabalho que é meio contraintuitivo, ó. Quando dá, né, gente? Ninguém vai forçar, mas assim, quando você consegue isso, ó, na estratégia do corpo docente apareceu um negócio diferente aqui. O peso da orientação do professor é maior do que o peso da instituição de ensino, porque é o cara que está lá toda hora orientando. Não sei, estou só para fins didáticos aqui, não estou falando que essa é a realidade, apesar de eu acreditar muito nisso. Muitas vezes o processo de doutoramento, por exemplo, é 70% a relação com o orientador e 30% a relação com o programa, né? Mas parabéns pelo trabalho, eu desejo um bom desenvolvimento. Vinícius, meu caro, eu imaginei que te ouviríamos ali depois dos 3 trabalhos, mas pode ser antes também. Eu sei que você fez todos os seus registros também. Como você preferir aí, tá bom? Estou coordenando o tempo aqui, professor, então a gente fica para o final. A gente está seguindo mais ou menos os 16 minutos para cada trabalho, né, para Justo, que fique justo para todo mundo. No final a gente debate mais um pouquinho, correto. correto? Podemos Vamos então partir em para o frente, estudo? gente. Obrigado, Clécia.
Até daqui a pouco, Clécia, a gente volta aí nos diálogos. Olá, pessoal. Me chamo Maria Andresa, vou apresentar um estudo sobre educação empreendedora no ensino superior, um mapeamento sistemático da literatura. Esse estudo foi realizado em parceria com os autores Manuela, Ruger, Gustavo e Maria Helena. Na introdução, trazemos uma breve contextualização acerca do tema. Diante dessa realidade, podemos observar que a literatura existente sobre o empreendedorismo é recente e requer mais pesquisas para abranger todas as suas facetas, especialmente na área da educação empreendedora. Com essa realidade, notamos também um interesse crescente em estudos relacionados a novos métodos educacionais e na formação empreendedora dentro das universidades. Outro ponto considerado durante a realização desse estudo foi que a educação empreendedora enfrenta desafios diários dentro das universidades. Por muitas vezes, os professores eles possuem dificuldade de transmitir o conhecimento acerca do empreendedorismo de forma que seja compreensível para os alunos. Ao contrário da maioria dos manuais de autoajuda, observamos que não é possível ensinar alguém a ser um empreendedor de sucesso, mas que há conhecimentos específicos baseados na teoria do empreendedorismo no ensino superior, que pode fortalecer habilidades e competências empreendedoras, além de estimular futuras intenções empreendedoras para os alunos. Dito posto, as instituições de ensino precisam se preparar para formar empreendedores, provendo características como, por exemplo, a busca de oportunidades, disposição para assumir riscos e a perseverança na realização de ideias. Isso significa dizer que a aprendizagem voltada para o empreendedorismo representa um processo social, contribui para o crescimento pessoal, sendo excitante e relevante para os futuros profissionais em formação. Assim, quando as instituições de ensino superior adotam o ensino empreendedor, elas incentivam o conhecimento dos alunos, além de estimular o desenvolvimento econômico do país. Perante isso, a incipiência do assunto na academia revela diversas lacunas, como a inadequação do ensino em relação à realidade econômica e política, bem como a falta de experiência de algumas universidades que veem os cursos de empreendedorismo apenas como uma simples disciplina, sem considerar a responsabilidade na transferência do conhecimento. Isso enfatiza a importância desse estudo, especialmente a nível nacional, o que pode contribuir para discussões relevantes sobre a educação empreendedora no ensino superior. Motivado por esses fatores e com o propósito de contribuir para a discussão acerca da educação empreendedora, o presente trabalho tem o objetivo geral de realizar uma análise bibliométrica e sistemática das produções científicas que abordam as interfaces da educação empreendedora no ensino superior. Com o intuito de alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, descrever o panorama geral acerca da educação empreendedora, identificar as principais pesquisas sobre a relação com a intenção empreendedora, identificar as principais pesquisas sobre a ligação com a inovação, identificar as principais pesquisas com a associação com habilidades empreendedoras e, por fim, identificar os caminhos promissores em pesquisas acerca da educação empreendedora. No tocante ao arcabouço teórico, fez-se necessário entender a base teórica acerca do empreendedorismo. Ficou evidente que empreender é mais do que apenas uma ocupação ou atividade, é uma mentalidade dinâmica e uma abordagem para lidar com desafios e oportunidades. Partindo dessa realidade, nos indagamos sobre a educação empreendedora. A abordagem puramente técnica de se ensinar empreendedorismo pode negligenciar a importância de desenvolver uma mentalidade empreendedora, de promover uma criatividade, da resolução de problemas e da capacidade de identificar oportunidades dentro desses próprios indivíduos. No tocante à metodologia, o estudo é orientado por uma perspectiva exploratória descritiva com abordagens quanto e quali da literatura. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática, operacionalizada com a ajuda do software Bosvir e do método de Ordinatio. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa na Web of Science, base de dados escolhidas para ajudar nesse estudo. Com relação aos resultados, os achados foram divididos em 4 tópicos. O primeiro traz um panorama geral acerca da educação empreendedora. Dessa forma, temos que no montante de artigos selecionados, 240 autores encontraram-se listados. No entanto, foram destacados os autores mais estimados acerca do estudo, como podemos observar nessa tabela. Em seguida, mediante análise da rede de concorrência, pode-se aferir que educação empreendedora é a palavra-chave mais utilizada, posto que a ocorrência dessas palavras justifica-se em virtude do campo de estudo analisado. A análise de coautoria apresentada nessa figura 3 pode-se
mostrar os países que mais contribuíram para a produção acadêmica acerca da educação empreendedora no ensino superior, com destaque para a China, com 10 estudos publicados. Vale citar que no Brasil apenas um estudo foi publicado sobre o tema. Com relação à categorização por tema, é perceptível a correlação da educação empreendedora no ensino superior com temas gerais, como gênero. Pode-se observar também uma concentração de estudos relacionados à temática estudada, com a intenção empreendedora. O segundo tópico foi referente à análise e discussão dos resultados apresentados através da análise bibliométrica e discussão acerca das principais inclinações da pesquisa. Como resultado dessa análise, temos os temas mais citados como promissores pelos especialistas e seus respectivas proposições de pesquisa, que pode gerar pesquisas futuras sobre a área. Outra contribuição prática desse estudo foi a elaboração de um framework teórico sobre educação empreendedora no ensino superior. A pesquisa sobre educação empreendedora, ela abrange diversos temas, como gênero, intenção, inovação, empreendedorismo internacional, formação de professores, enfim, vários temas. No entanto, a maioria das concentrações publicadas na literatura está relacionada às intenções empreendedoras, às habilidades que são desenvolvidas e à integração da inovação com o ensino universitário. A educação empreendedora no ensino superior ligada à inovação, ela desempenha um papel importante na formação de novos talentos, com foco em equipar os graduandos com habilidades empreendedoras sólidas para fortalecer a economia nacional, quando ingressam no mercado de trabalho. Dito isso, sabemos que as universidades elas precisam promover um espírito inovador para os alunos, preparando-os para o empreendedorismo e aumentando suas chances de sucesso e desenvolvimento na carreira. Dito isso, como considerações finais, temos que a maioria dos resultados abordou a relação entre educação empreendedora e intenção empreendedora, destacando a necessidade de investigar a transição da intenção para a prática empreendedora. Poucos estudos se concentraram na associação entre educação empreendedora e inovação, revelando uma lacuna da pesquisa nessa área que precisa ser preenchida. Houve ainda uma carência de estudos sobre habilidades empreendedoras, apesar dos poucos estudos encontrados oferecerem informações valiosas. Portanto, há espaço para mais pesquisas e tópicos na academia. Esse estudo ofereceram diversas contribuições, tanto teóricas quanto práticas. Do ponto de vista teórico, destaca-se a relevância do estudo para preencher lacunas na pesquisa acadêmica, especialmente a nível nacional. Em termos práticos, os resultados mostram que a educação empreendedora tem um impacto positivo nas intenções empreendedoras dos alunos após a graduação, indicando oportunidades empreendedoras. Além disso, os alunos que participam dos programas de educação empreendedora tendem a estabelecer metas e planos para seus negócios, o que pode levar à identificação de novos mercados. Para este efeito, sustentamos a necessidade de mais pesquisas e aprofundamento sobre o tema, sendo proposto que a pesquisa seja replicada em outro momento. Aqui um pequeno recorte das referências bibliográficas utilizadas. Obrigada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito bem, Maria Andressa. Você me ouve bem? Tudo certinho? Desafio, hein, gente? Mapeamento sistemático dentro da educação empreendedora. Eu me lembrei logo do meu mestrado, que foi um estudo bibliométrico sobre negócios sociais. E aí eu lembro muito das discussões sobre a técnica da bibliometria, o que não é, boas práticas, cuidados. E chega uma hora que quem faz bibliometria, ou mapeamento sistemático, fala, meu Deus do céu, acho que eu deixei um monte de buraco, né? Porque você seleciona termo e aí seleciona o que você vai investigar dentro dos artigos, e aí você tem que justificar que o artigo que entrou, por que entrou, o artigo que ficou de fora, por que entrou de fora, ficou de fora. É sempre um desafio. Eu queria estabelecer aqui os pontos de maior fragilidade que eu vi, porque o tema é interessante, o trabalho é interessante. Mas, por exemplo, Pareto é perigoso demais para essa escolha. Vocês chegaram a 400 e tantos artigos, Maria Andressa, e selecionaram no final 97 artigos para análise. E a justificativa para essa seleção foi de que esses artigos concentram 80% das citações, tá? O que eu aprendi nessa experiência bibliométrica? Qualquer tipo de investigação pautada por um método único,
por um critério único vai te deixar em posição de fragilidade. Se o critério de seleção for citação e ponto, você vai perder em vários aspectos. Se o critério de seleção da literatura for top journal e ponto, você vai perder em outros aspectos. Se o critério de seleção for autores seminais e ponto, você vai perder em outros aspectos. E por fim, se o critério de seleção for somente os trabalhos mais recentes, de 3 anos para cá, por exemplo, você vai perder por outro lado. Então, nos estudos bibliométricos, devemos priorizar uma técnica que combine diferentes critérios. Deixa eu ser mais objetivo sobre a fragilidade. Se o teu critério está nos que representam mais citação, você acabou de matar necessariamente todos os artigos dos últimos 3 anos na temática. Porque não dá tempo de você ficar entre os mais citados se você é um artigo novo. Percebe o tamanho da encrenca? E, consequentemente, fica muito difícil de você estabelecer uma agenda futura de pesquisa dentro da temática, porque você já está ali com o olhinho no retrovisor, aquilo que foi feito lá atrás. Então, são considerações aí que me foram transmitidas lá atrás e eu repasso para ti, porque eu acho que, de alguma medida, podem te ajudar, tá? Somado a isso, está o fato de que a literatura é muito dispersa. Você tem uma tabela muito interessante ali, em que os autores mais citados estão só com 2 artigos lá. Olha só que interessante isso, né? Então, uma literatura muito dispersa. O tema está disperso. Então, era meio que assim nos negócios sociais também na época. O cara tem, ou a cara, né? Tem vários, tem um tema-chave e de vez em quando estuda negócios sociais, entendeu? Em outras temáticas, os principais autores têm 10, 15, 20 artigos naquela temática. Por que isso está acontecendo no seu tema? Então, tem coisas muito interessantes de serem trabalhadas em estudo bibliométrico, para além do número de citações, para além da identificação dos temas, que em geral são trabalhados e tal. Eu poderia ficar aqui umas 4 horas nesse diálogo, mas assim, eu sinto falta da agenda de pesquisa também, sabe? O mapeamento sistemático, ele tem a missão de compreender o passado, o presente e a tendência de futuro do tema. São esses 3 movimentos: passado, presente e tendência de futuro. Essa tendência de futuro foi prejudicada no artigo, no meu entender. E eu não iria muito para o caminho de defender uma contribuição prática do trabalho exatamente, porque a contribuição prática não é de vocês, no meu entender. É lá dos artigos, entende? Que já foram publicados. Vocês têm uma contribuição temática, por exemplo, né? Poxa, bibliométrico é sensacional, principalmente para o pesquisador, para quem está no tema. Que, poxa, você pega um bom estudo bibliométrico, pega aquele tema e vai. E aí você dá um presente para o tema. Então, se você consegue estabelecer, e aí eu concluo, tá? Se você consegue estabelecer tendências de futuro, 8 tópicos de futuro sobre educação empreendedora, olhando as recomendações de estudos futuros desses 97 artigos, por exemplo, ou mais, né? Porque eu falei também que o critério pode ser meio frágil, mas enfim, você tem uma contribuição temática clara, evidente, que é para onde aponta a discussão dentro de educação empreendedora. Maria Andressa, vou te passar, senão não paro de falar aqui. Me ouve, professor? Muito bem. Eu queria agradecer todas as contribuições, assim, foram válidas. Chega a dar um tiltzinho no cérebro,
Porque quando a gente está imerso dentro de um trabalho, a gente não consegue ver as perspectivas desse trabalho, então todas as contribuições foram perfeitas. Esse artigo, ele é derivado de um curso que a gente teve dentro do mestrado, um curso de bibliometria. E aí o professor ele trouxe diversas técnicas e, em conformidade com os outros autores, a gente optou pela técnica de Pareto, pelo método Orbinati. E a gente não tinha levado em consideração essa parte da citação. Talvez isso tenha trazido essa fragilidade que o senhor citou no nosso trabalho. É uma parte assim bem interessante que a gente pretende é, avaliar direitinho, com cuidado, retornar à base, dar uma olhada com cuidado com isso, para tentar até publicar em um periódico. É um artigo assim que eu tenho um carinho com ele, porque foi um dos meus primeiros artigos quando eu entrei na área acadêmica, então é muito válido. É um tema muito comentado, pelo menos no meu programa de mestrado, que é o programa de administração da Universidade Federal de Sergipe. É uma preocupação muito grande dos professores em trazer a educação empreendedora e trazer ela para os alunos. Não ficar só na teoria, levantar a prática para os alunos, e isso despertou esse interesse da gente em pesquisar quais eram os temas mais promissores dentro da educação empreendedora. E por estar dentro da Universidade Federal, por que não entender isso dentro da nossa universidade? Então, foi por isso uma das maiores motivações, assim, do tema. E essa parte da contribuição temática eu achei bem interessante, com relação aos 8 tópicos. Acho que a gente pode sintetizar aquela tabela com os principais achados, né, das pesquisas e trazer essa contribuição mais relevante para a área. É isso, mas obrigada mais uma vez pelas contribuições. Deixa eu aproveitar que é o último trabalho individual e a Ok, gente abre e te fazer uma pergunta, assim, né? ok. Que resultado mais se destacou para você, de bate-pronto, na literatura sobre educação empreendedora? A dificuldade que os professores têm de transmitir o que é o empreendedorismo para os alunos. Porque quando a gente, pelo menos eu como aluna e conversando com outros alunos, na literatura está lá muito bem claro o que é empreendedorismo, como fazer para empreender, todos os passo a passos muito bonitos na literatura. Quando a gente vai para dentro da universidade levantar esse assunto, a gente pega com relação a isso. O aluno, ele sai, ele ingressa no mercado de trabalho para ser empregado e não para se tornar empregador. Eu acho que está aí o time que a gente poderia modificar. Acho que foi isso que mais me chamou a atenção. A diferença entre a intenção empreendedora e a real habilidade de empreender. Eu acho que foi dentro da literatura foi o que mais me chamou a atenção. Eu perguntei de propósito e a tua fala fortaleceu ainda mais para mim uma percepção de que você abriu o trabalho como se fosse um ensaio teórico, sabe? Tem um mergulho na literatura e aí eu vou falar agora eu vou usar minha área lá da filosofia também para brincar um pouco aqui. Eu percebo que a bibliometria e o mapeamento sistemático, do meio para o final do trabalho, eles engessaram um pouco tuas ideias, sabe? Uhum, Ficou meio robótico o negócio. E a técnica da bibliometria às vezes deixa desse jeito, entendeu? Quando você começou a apresentar teu trabalho, eu comecei a ver, poxa, que legal, mergulho na literatura e tal, e de repente foi para citação e tal. Então, quer dizer, avalia a possibilidade de fazer um estudo crítico, ensaio teórico, com toda essa literatura que você pegou, uhum, porque no fim das contas, o teu trabalho não deu esse peso todo que você trouxe agora, né? E que você considera relevante. Tanto é que tem muito estudo bibliométrico que começa com a introdução, depois ele vai para o método, e depois ele vai para os resultados da literatura, entendeu? Ele nem passa por essa revisão que você quis apresentar para a gente com os conceitos e tudo, sabe? Faz sentido? E aí eu concluo para abrir para todo mundo. Mas eu acho que me colocar mais dentro do trabalho, as minhas opiniões, né, isso que você quer dizer, a parte crítica, o que foi que eu identifiquei dentro da literatura e que eu consigo observar isso na prática, trazer isso. É.
E um método legal para fazer isso é um ensaio Ensaio teórico. teórico. Apesar de dar um trabalho, né, apesar de ser uma das coisas mais difíceis fazer um bom ensaio teórico, né? Vinícius, meu caro, deixo contigo aí para os comentários que você registrou para os trabalhos e para os demais participantes da sessão. Bom, vamos lá, pessoal. Eu fiquei com uma curiosidade e até acho que é bacana para todos nós. Eu gostaria que os autores do primeiro trabalho contassem para a gente um pouquinho como foi a experiência de uma coleta de dados com tantas respostas, o que eles fizeram, como foram os procedimentos, para que a gente pudesse aprender aí um pouquinho ou discutir como isso ocorreu. Acho que é bem bacana. Boa tarde. Só gostaria de fazer uma ressalva, que quando eu falei no meu primeiro momento em relação aos professores e às qualificações de doutorado, mestre, eu estava me referindo apenas à amostra da minha pesquisa. Entendeu? Eu sei que eu esqueci de relatar esse pequeno detalhe, mas longe de mim, não tinha nem fonte de dados para poder generalizar, falando de todo o ensino público e privado no Brasil. Mas esse projeto tem sido assim, como disse, ele está ainda sendo desenvolvido, né? E aí eu estou dependendo fortemente das redes, né? Então, eu falo com os professores de diversas outras instituições, converso em relação ao projeto, e aí as universidades abrem as portas, a gente vai lá, a gente tem o cuidado de fazer essa coleta presencial para não deixar online, né, por conta da quantidade de respostas que a gente pode perder. Né? Então, quando a gente trabalha quantitativo, a gente precisa mineirar o máximo de dados que a gente pode extrair de um respondente. Né? Então, a gente vai, aos poucos, vai colocando, vai em sala, conversando, vai acompanhando as respostas para poder extrair o máximo. Então, tem sido assim, tanto em instituições privadas quanto as instituições públicas. Né? É um desafio, mas, por exemplo, nós estamos fazendo esse projeto como iniciação científica, tem sido bastante iluminador, principalmente para os alunos, porque esse projeto originalmente é de uma instituição privada. Então, esse é um projeto que, pela primeira vez, os alunos da universidade privada estão apresentando em congressos, em iniciação científica, estão almejando publicações, e isso tem sido bem destacado, né, no nosso desenvolvimento, que instituições privadas também fazem ciência. Né? Então, isso é só assim, algo que a gente deseja fomentar. Tem sido bastante gratificante. Kevin, uma frase só minha para devolver aí a discussão para todo mundo. Na nossa área de administração, o peso das instituições de ensino privadas nas publicações e na contribuição com a ciência é muito elevado. Polêmicas, né, e tal, vamos nessa, a gente pode entrar em polêmica a qualquer momento, mas então a tua fala é bem importante. É mais uma coisa que varia muito de área para área, sabe? O peso das públicas e o peso das privadas no volume e na qualidade dos trabalhos científicos. Vamos passar para Maria Cristina. Oi, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Muito bem. Desculpe a voz, aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos uma oscilação térmica constante, apesar de estarmos em pleno verão, temos temperaturas muito baixas de geada, então não tem saúde que dê conta, viu? Inicialmente, parabéns para a apresentação de todos os artigos. Eu queria destacar 2 pontos. Eu sou da Universidade Fevale, tenho pesquisado na área de empreendedorismo, na área de comportamento empreendedor, e eu, de imediato, assim, eu gostaria de concordar com o que o Kevin falou agora, dessa questão de coleta de dados presencial. É impressionante como a gente consegue aumentar o volume de dados coletados quando a gente tem alguma ação presencial. E aí, talvez esse seja um dos grandes desafios, né? Agora, recentemente, a gente fez uma pesquisa que ela foi híbrida. Por que ela foi híbrida? Porque a gente foi nas salas de aula e a gente usou um QR Code. Então, a gente passava o QR Code, os alunos acessavam e já respondiam na hora. Quer dizer, em 10 minutos a gente resolveu a questão, a gente teve um índice muito grande de participação.
Porque eu tenho certeza, Kevin, que se tu tivesse mandado o e-mail, né, para que os alunos respondessem livremente, tu não terias chegado a esse total aí de respondentes. Isso vale para todas as áreas, tanto para empresários e assim por diante. Em relação ao empreendedorismo e ao comportamento empreendedor, eu acho que a Maria Andressa falou muito bem, assim, que a universidade coloca, teoricamente, de forma muito clara, assim, qual é o mecanismo, qual é o passo a passo de um plano de negócio, quais são as dificuldades, quais são as limitações, mas a prática depois fica bastante difícil. A gente conduziu 2 pesquisas bastante grandes, uma inclusive com uma universidade da Finlândia, e uma das coisas que nós identificamos no nosso estudo é que um dos antecedentes, que é ter pessoas próximas, sejam pais, amigos ou mentores, empreendedores, impacta muito mais do que a universidade. Então, na vontade, na intenção empreendedora e na sua realização depois. Então, eu acho que essas questões sempre nos fazem refletir, né? O quanto que nós estamos sendo eficientes e eficazes nesse processo realmente de formação do nosso aluno para ele sair de um espaço, de um curso de administração e realmente empreender e não ser um empregado, né? Ou mesmo sendo um empregado, ele ter esse espírito empreendedor para desenvolver o empreendedorismo. E eu penso que isso é um campo de estudo que poderia avançar bastante ainda. Não sei, Marcelo, se tu tens alguma experiência nessa linha, mas eu entendo que seria bem importante que a gente pudesse explorar isso um pouco mais, o quanto que a gente, vou colocar entre aspas, estraga, né, os alunos, porque inclusive nessa pesquisa que a gente fez com alunos de formação de início de curso, de meio de curso, de final de curso, os que estavam em final de curso tinham mais receio de empreender do que os que estavam no início do curso. Talvez por conhecer os riscos, por conhecer os problemas, a gente ainda não foi a fundo em relação a isso. Mas aí a gente fica pensando, será que nós de fato estamos matando a intenção empreendedora dos alunos da administração? Então esse é um estudo que é uma pergunta que nós ainda estamos nos fazendo. A nossa universidade trabalha fortemente a questão da universidade, do empreendedorismo e da inovação. E gostaria de colocar isso em pauta também. Acho que legal, Maria Cristina. Bom, eu poderia dar uma resposta com base no fato de vir de uma família de empreendedores, ou por ter... Eu não quis seguir com as empresas familiares e fui para a área acadêmica, muito por uma crença a qual eu mantenho, que é muito difícil empreender no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, já ministrei muita aula sobre empreendedorismo, montagem de plano de negócios e tudo mais. Sou professor da área de estratégia empresarial, tenho um livro publicado, estou sempre dentro das empresas. Hoje eu passei a manhã toda construindo o planejamento estratégico do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, e vim aqui moderar a sessão. Então, eu entendo a tua preocupação e tendo a concordar com ela. Em qual sentido a universidade, ao não fazer bem, pode desestimular? Talvez esse seja um bom caminho para nós, né? O livro não sangra, né? O livro não sangra. A gente não vê gotinha de sangue no livro. E nós temos uma dificuldade de ensinar para a prática. Realmente, as técnicas tradicionais de educação, eu tenho um artigo recente na GV Executivo sobre isso, elas não dão conta desse ponto, ela fica no conceito. A faculdade ela não ensina os meandros do registro de uma empresa na junta comercial. A faculdade não ensina a negociar com o banco quando você está endividado enquanto empresário. A faculdade não ensina você, enquanto dono de um estabelecimento, a lidar com uma pessoa que entra no seu estabelecimento com fome, te pedindo alguma coisa, né? Então, existe... de novo, Maria Cristina, o negócio ia longe. A faculdade não ensina como lidar com o processo de falência enquanto empreendedor. Trump faliu 7 vezes nos Estados Unidos.
Ele faliu 7 diferentes negócios. E o sistema estadunidense permite que ele vá e crie uma 8ª empresa, e uma dá certo, outra não dá, e é multimilionário, mas faliu 7 diferentes negócios. No Brasil, se você tem uma falência, você não consegue fazer mais nada. Uma vez com o nome sujo, o empreendedor brasileiro fica travado. Então, tem tantos aspectos que necessitariam de uma revisão em algo que foi tratado em um dos trabalhos, né, que é a importância da grade e a importância do corpo docente. Os 2 resultados principais trazidos por Kevin Gessiani são muito importantes. Você tem professor de empreendedorismo que nunca atuou em empresa. E eu não estou dizendo que, poxa, tem que atuar em empresa, mas para dar aula de empreendedorismo, sim, gente. Sim, entendeu? Se for uma aula de teoria de administração, não necessariamente. Mas uma aula de empreendedorismo, sim. Né? Você tem que ter vivido aquelas dores, você tem que ter um olhar prático. Maria Cristina, eu vou até te devolver, porque você deve ter vários apontamentos e foi muito legal a tua pergunta e a pauta é mais longa, né? Eu acho que de fato, né, Marcelo, o desafio vai por Eu acho que a internet ficou um pouco ruim da Maria Cristina. Professor, De- enquanto a Maria Cristina não volta, eu tenho até um ponto aí para contribuir com essa polêmica, é que agora nós temos na LDB brasileira o ensino do empreendedorismo nas escolas públicas. E aí eu participei recentemente em uma banca que mostrava que esses professores que estão falando em empreendedorismo na escola são professores de geografia, professores de sociologia, e aí isso acrescenta, né? Qual a qualidade em si do empreendedorismo que está se tendo nas escolas. Vamos voltar com a Maria Cristina, mas assim, o Kevin falou um ponto importante, que é um problema que não é exclusivo do empreendedorismo, né? O professor brasileiro, vamos falar a realidade do dia a dia, ele é convidado para ministrar um monte de disciplina que não é o core dele, entendeu? E aí é óbvio que a qualidade não vai ser a mesma, porque não se trata só de ter boa didática, ser um bom explicador, digamos assim, né? A qualidade dos exemplos e das ferramentas que a pessoa conhece dentro daquele assunto vai ser limitada. E então, enfim, e aí o aluno ele faz uma disciplina de desenvolvimento de plano de negócios, por exemplo, acreditando que alcançou um conhecimento substancial naquilo e na verdade está faltando um monte de coisa, né? Maria Cristina, será que estabilizou a conexão? Eu ia te comentar que eu estou de casa e o pessoal está resolvendo fazer manutenção na rua, então minha internet anda meio instável aqui. Mas eu comentava exatamente isso, que a gente tem essa lacuna aí de formação, né, de alguns professores que não têm essa experiência básica, porque estar atuando numa organização, assumir um cargo de gestão, ou mesmo desenvolver uma empresa, criar uma empresa, te traz um aprendizado que vai para além do, da teoria do livro, né? E aí poder compartilhar isso. Claro que se o professor não tem essa habilidade, ele tem a possibilidade de trazer o empresário para dentro da sala de aula, e aí ele precisa ter humildade também de reconhecer que ele não domina todos os conteúdos, e aí ele complementa essa experiência e mesmo essa motivação para empreender. Mas são aspectos que nós não vamos resolver nessa sessão, com certeza, né, Marcelo? Acho que Marcelo e colegas, são desafios aí que a gente vem trazendo de anos, sem contar, né, toda essa questão hoje da educação à distância, que é outro problema sério, né, onde os conteúdos todos estão muito engessadinhos, muito prontinhos, e a administração e a gestão não é assim. Então, assim, teria com certeza pano para muitos debates aí, né? Inclusive apimentando ainda mais, né? A informalidade é pouco discutida no empreendedorismo. E é o que movimenta a nossa economia, né? Então, o plano de negócios, ele é o plano de negócios que você vai lá, no plano de negócios do Sebrae, monta para os seus alunos e constrói com eles, por exemplo. É muito legal, né? A estrutura de plano de negócios do Sebrae.
Tá bom, mas e aí? E se eu sou um negócio informal? Quais são as peculiaridades? Ou não devemos discutir isso porque ninguém deve ter negócio informal? Tá bom, não sei se deve ou não, mas que existe pra caramba e que salva um monte de família brasileira por aí, existe, né? Então, a academia é isso, né? É complicado. Nós temos até receio de falar em tópicos como corrupção privada em sala de aula. E poxa, nós precisamos saber o que não deve ser feito também, né? Bom, aí vai. Eu vou devolver para o Vinícius para as considerações sobre os trabalhos em geral novamente. Bem bacana. Gostei muito do comentário da Maria Cristina. A gente já podia fazer um outro gancho para o próximo trabalho, para o segundo, quando ela relata ali a pesquisa no começo, no meio e final do curso. No segundo trabalho, eles dividiram ali, especificaram bem um recorte entre primeiro ano de mestrado ou os primeiros 2 anos de doutorado. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho do porquê desse recorte para avaliar esse desempenho, que seria bem bacana, talvez, aí uma outra estratégia até para aumentar as possibilidades de coleta. Nós pensamos nesse recorte pelo fato dos estudantes, né, dos discentes, dos pós-graduandos já terem uma vivência, né, uma experiência com os fatores. Por exemplo, questão de moradia. O fato, por exemplo, de morar longe da família, isso tem implicações no rendimento da pessoa? Será que ela consegue... Isso, por exemplo, o fato de morar sozinho, isso influencia positivamente ou negativamente nos estudos? Estar longe da família, por exemplo. Ou morar com a família, isso também influencia no rendimento dos estudos? Alguns disseram, a gente tem... aqui em casa é muito conturbado, entra, sai gente direto, não tem um local sossegado, tem que estar saindo de casa para a universidade para estar estudando lá. Então, assim, realmente, esse recorte foi pelo fato dessas pessoas terem vivência dos fatores, né? Terem pagos várias disciplinas já para poder avaliar o PPC, para poder avaliar as estratégias do corpo docente, o relacionamento com os colegas, com a coordenação, com os próprios professores, enfim. É mais por esse fator mesmo da pessoa já ter vivenciado experiências e poder contar, né, como é que eles avaliam, como é que eles percebem esses fatores, como esses fatores influenciam no desempenho acadêmico deles. Então, é mais por isso mesmo. Porque se a gente tivesse selecionado, por exemplo, só alunos do início, talvez eles não tivessem propriedade de falar sobre esses elementos, né, que a gente perguntou para eles no focus group. Vinícius, eu entendo a tua Bacana. preocupação, porque também tem o seguinte, né? E se a gente perguntar para a Clécia, o que que muda do mestrado para o doutorado, Clécia? O que que você acha que acontece? Assim, isso também é uma questão que eu fiquei refletindo, professor, porque hoje eu sou doutoranda, né? Estou concluindo meu processo de doutoramento, e no meu processo formativo eu paguei várias disciplinas com mestrandos, e a nossa realidade foi muito similar. Então, assim, até conversando com outros colegas, realmente eu talvez não tenha muita diferença desses elementos pelo fato de ser mestrando ou doutorando. Talvez o mestrando sofra um pouco mais por essa questão de rompimento de como posso dizer, você está vivenciando graduação, então você está vivenciando um outro ambiente acadêmico, você parte para a pós-graduação, então o nível de exigência é maior, vai te exigir, por exemplo, fluência em outras línguas, vai te exigir enfim, um nível acadêmico para produção científica, coisas que muitos graduandos não têm, né? Alguns, não generalizando. Então, assim, particularmente, eu não sei se a gente fizer uma pesquisa só com mestrandos ou com doutorandos teriam resultados diferentes, porque na minha perspectiva a gente convivia muito. Então, nas disciplinas que eu paguei eram mestrandos e doutorandos. Claro, tinha disciplinas específicas para o doutorado e para o mestrado, mas nas comuns que a gente pagava, a gente convivia muito, então eu não via muita diferença na perspectiva entre um e outro, ou pelo fato de ser mestrando ou doutorando, até pelo fato de estar mais tempo no programa. Não sei se É, respondeu, mas essa é a minha percepção pessoal, né? Não sei se empiricamente seria diferente. eu vou passar pro Vinícius para a sequência, mas assim, a sua fala ela vai e volta, você percebeu, né, Clésia? Né?
Mas eu acho, Vai lá, Maria. eu acho que tem uma diferença significativa entre os mestrandos e os doutorandos, Com porque quem certeza. está no doutorado já sabe em que rio e que piscina está se atirando. É, Quando tu Isso entra ninguém no tá vendo. mestrado, tu não sabe exatamente que a profundidade e os desafios dessa piscina. Então, esse já é um primeiro ponto, né? Eu acho é, que um estudo, talvez com maior número de participantes, daria uma perspectiva diferente, porque é muito comum ver o aluno que está fazendo mestrado não ter noção, vou colocar assim entre aspas, de todas as questões que envolvem um mestrado. Agora, o doutorando já sabe a que veio e o que precisa entregar. gente, a gente tem que seguir, mas assim, eu quero contribuir a partir da fala da Maria Cristina com uma categoria específica do trabalho da Clécia. Então, vou lá no específico. O que que pode mudar no específico? Estratégia do corpo docente. Estratégia do corpo docente. Porque se o professor não for muito didático ao dar aulas para mestrandos que estão ali no seu primeiro ano de mestrado, por exemplo, tá? A dificuldade de compreensão desse grupo, em geral, é muito alta. Em geral, é muito alta. A coisa mais incrível que um bom mestrado pode fazer por alguém é o desenvolvimento do pensamento analítico, pautar-se por evidência, não ficar na mera opinião, e sim ir aos fatos. E o mundo não gira dessa maneira, gente. Nós somos exceções nisso, a academia é exceção nisso. As pessoas, em geral, são convencidas de ideias coerentes já meio que logo de cara, entendeu? Aí o acadêmico não, né? Ele, pô, peraí, calma, vamos ver com mais calma. Então, eu tenho a impressão, Clécia, que a estratégia do corpo docente fala muito alto quando você está num grupo de mestrando. Mas aí fica no campo da boa troca de ideias aqui, nossa, não dá para a gente, digamos assim, determinar quais seriam os resultados, de forma alguma. Vinícius. Para que eu possa encerrar a fala e a gente já caminha para o final da nossa sessão, eu fico com aquela questão para o último trabalho das fontes. Quanto mais fontes de dados, isso para todos os trabalhos nós tivermos, melhores. Então, de repente, uma base de dados, ela pode ser ampliada. Os autores selecionaram a Web of Science, existem outras bases que poderiam ter sido exploradas e, de repente, encontrar outras preciosidades aí nesse caminho. De modo geral, agradeço muito a todos vocês por terem contribuído com o SEMIAD, por terem mandado os trabalhos, em especial ao professor Marcelo por essa moderação, que não tenho dúvidas, pode contribuir de forma muito significativa ao trabalho de todos vocês. É um grande empurrão aí para a nossa continuação nas pesquisas acadêmicas. Peço a gentileza que vocês avaliem a nossa sessão, eu vou colocar o link no chat já já. Devolvo para o Marcelo. Que legal, gente. Eu tô com uma estranha e boa sensação de que nós só aquecemos, né, na nossa conversa aqui. É muita coisa para tratar, mas toda vez que as sessões são contributivas, eu saio com a impressão de que vale muito a pena fazer pesquisa, sabe? A academia, apesar das dores que ela enfrenta, ela traz luz, ela ajuda a elucidar, ela contribui para a lucidez das pessoas, né? E às vezes nós acreditamos que não dá para conhecer profundamente de forma segura algo, aí vem a academia e fala, não, peraí, se você fizer as técnicas, se você for com evidência, você vai ter segurança dentro de um determinado assunto. E vocês demonstram essa segurança ao defender os seus trabalhos, o que eu acho que é o mais legal de tudo, sabe? E melhorar nas técnicas para que essa segurança aumente ainda mais, poxa, é legal para todos nós, né? No mais, eu agradeço a todos, especialmente aos trabalhos e ao Vinícius por essa organização. Eu vou colocar aqui o meu e-mail e meu LinkedIn também para os nossos contatos posteriores a tudo isso. E, gente, boa continuidade de congresso para todos. Muito obrigado. Não esqueçam de avaliar a sessão, tá bom?
Obrigado, tchau para todos aí. Um excelente congresso. Obrigado, gente.